adoração. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas, e mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, esteja em sua casa e esteja junto de toda a sua família. Quero cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está nos acompanhando neste momento ao vivo pela TV IGV, pela Rádio IGV, e vocês que nos acompanham também pelo Facebook. Que Deus abençoe a nossa manhã. Claro que nós gostaríamos de estar juntos, né, na igreja, gostaríamos de estar juntos na casa de Deus. Neste momento nós estaríamos também iniciando o principal culto do domingo, que acontece às 9 horas da manhã, já tendo tido participado das 7 da manhã, mas devido a essa fase emergencial que nós estamos passando, né,
por determinação do governo estadual, nós estamos aqui ao vivo pela internet no nosso culto online, né? Hoje numa celebração especial, com a celebração da Santa Ceia. Eu já preparei aqui, né? Nós já preparamos aqui o nosso cálice com suco de uva e também o pão para celebrarmos juntos, né? Bom dia, Ana. Bom dia. Tá saindo celebração. Você tá ligado aqui? Agora ligou. Bom dia, amor. Bom dia para você também que já está aqui conosco nesse culto em seu lar. E nós já preparamos a nossa ceia, né? Sim, está aqui do meu lado. Pega um pouquinho Deixa eu o pegar cálice. aqui. Tá aqui ó, o nosso cálice, olha. Tá aqui já, ó, preparadinho. Tá aqui, ó. Acredito que você também já deva ter preparado o seu, né? O seu cálice com pão. O nosso pão também está ali. Se você está junto com a sua família, também já deve ter preparado para sua família, porque daqui a pouco nós vamos então participar juntos da Santa Ceia, né? A comunhão do corpo e do sangue de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar também no nosso programa de hoje. Bem, tendo dito isto, né? Feito já os cumprimentos, eu gostaria de realizar uma oração junto com todos vocês. Vamos apresentar a nossa celebração a Deus, vamos apresentar esta manhã a Deus, vamos pedir que o Espírito Santo esteja aqui presente, orientando, dirigindo, conduzindo tudo, para que a obra dele seja feita em cada um de nós. Eu peço a você que durante esses momentos que nós vamos estar juntos, que você não se distraia com nada, que você não se levante para nada, que você não converse sobre outra coisa, na verdade não converse sobre nada, né? Você vai ficar apenas participando conosco, como se você estivesse na igreja, tá? Não deixe crianças, não deixe ninguém atrapalhar você, conversar sobre qualquer outra coisa, né? Nós estamos na presença de Deus, tá certo? Então, nós vamos fazer uma oração. Eu vou colocar aqui a trilha sonora para a oração e nós já vamos então orar, tá certo? Gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos aí onde você está, inclinasse sua cabeça, porque nós vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está aqui, presente entre nós. Porque o motivo de nós estarmos aqui é Te adorar, é Te louvar, é estar em comunhão contigo, celebrar o corpo e o sangue do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. O motivo de estarmos aqui, meu Pai, é a dependência que temos do Senhor. É o quanto nós precisamos da Tua presença em nossa vida. Porque quantos anos da nossa vida, meu Pai, nós vivemos longe da Tua presença? Quanto tempo nós vivemos para esse mundo? Quanto tempo nós gastamos com este mundo, mas sem a Tua presença? E o resultado da nossa distância é que nós trouxemos tantas dores e aflições para a nossa vida. O resultado, meu Pai, foram os desgostos, as traições, as amarguras, por falta de comunhão com o Senhor e de orientação. Nós erramos tanto, falhamos tanto, fizemos tantas coisas na vida, meu Pai, que não deveríamos ter feito. E o resultado foram as dores e amarguras que passamos. Eu sei que há pessoas que oram neste momento junto comigo, que dizem assim: ah, se eu pudesse voltar o tempo, se eu pudesse apagar o meu passado, se eu pudesse voltar o tempo e fazer as coisas de forma diferente,
Se eu pudesse voltar atrás, eu tomaria decisões diferentes. Meu Senhor, nós não podemos voltar o tempo. Nós não podemos consertar o que fizemos lá atrás. Mas nós podemos aprender. Aprender que se nós deixarmos o Senhor de lado, se nós perdermos a nossa comunhão contigo, nós vamos errar de novo. Vamos errar e errar e errar. E o resultado de tudo isso, meu Pai, será novamente as dores, as aflições, muitas vezes a vontade de morrer, jogar a família fora, jogar o casamento fora. Por isso te pedimos, meu Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito venha estar aqui presente entre nós, que a Tua presença, Senhor, venha agir em nossa vida, para nos orientar, nos dirigir, mas também, meu Senhor, para nos confortar e nos consolar, porque o Senhor dos nossos pecados não se lembra mais, e nem das nossas iniquidades para sempre. Então, para nós, meu Senhor, não importa o que passou, porque diante do Senhor o nosso passado não existe mais, porque somos hoje novas criaturas, somos nascidos de novo. Mas pedimos que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, nos ajude, meu Pai, no nosso dia a dia, que o Senhor ilumine cada pessoa que ora comigo neste momento, cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, para nós andarmos hoje, não mais de acordo com o nosso coração, para que nós hoje, meu Pai, andemos dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, na direção do Teu Espírito. Porque se assim não for, meu Pai, então nós ainda teremos que enfrentar muitas dores pela frente, muitas aflições. Ai, Senhor, venha com a Tua presença neste momento envolver cada pessoa. Meu Deus, abraça cada pessoa que ora comigo neste momento e nos ajude, meu Senhor. Nos ajude a andar contigo. É tão difícil, meu Pai. Porque o mundo de hoje, para todo lugar que a gente vá, nós vemos o pecado nos rodeando. Se nós damos um passo para a direita, ali está o pecado. Se damos um passo para a esquerda, ali está o pecado. Se nós olhamos ao nosso redor, está ali o pecado. Nós vivemos, meu Pai, num mundo cercado de escuridão. Nós vivemos num mundo, meu Pai, enegrecido por tanta coisa errada. Tanta coisa errada. Mas nós não queremos errar. Nós queremos caminhar, meu Pai, por esse vale da sombra da morte, mas sabendo que o Senhor está conosco em toda a caminhada. Caminhamos por esse vale da sombra da morte, meu Pai, mas caminhamos de braços dados contigo. Caminhamos na Tua presença. Nós não queremos, meu Pai, não queremos viver o que esse mundo vive. Não queremos, meu Pai, participar do que o mundo participa. Nós queremos viver de acordo com a Tua vontade. Porque o mundo, meu Pai, o mundo está aí desesperado. O mundo está enfrentando o anjo da morte, entrando de casa em casa e levando pessoas queridas. O mundo, meu Pai, está assistindo, o mundo que nós vivemos está assistindo o princípio do fim. E o anjo da morte, meu Pai, não tem tido misericórdia de ninguém. Ele tem passado e ele tem levado. Mas, meu Senhor, nós não estamos nesse mundo. Nós não pertencemos a ele. Nós vivemos num outro mundo. Vivemos num nível espiritual. Nós vivemos, meu Pai, num nível elevado, acima deste mundo, porque vivemos em comunhão contigo. Por isso, meu Pai, eu te peço que o Teu povo, meu Senhor, o Teu povo, aqueles que têm vivido a sua comunhão, a sua fé, aqueles que têm levado a sério a sua comunhão, que têm levado a sério, meu Pai, sua vida espiritual, que têm feito, meu Deus,
da leitura da Bíblia, da oração, do louvor, da vida direita, correta, o seu padrão de vida, o seu modo de vida. As pessoas, meu Pai, que têm levado a vida com o Senhor muito a sério, que o Senhor venha protegê-las e guardá-las e fazer a diferença, Senhor, porque vivemos uma época muito difícil, mas guardamos no nosso coração a Tua palavra que diz: caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, que esta promessa venha se cumprir na vida daqueles que realmente, meu Pai, levam a sério a sua vida. Tem os seus erros, tem os seus defeitos, como todos nós temos, mas tem procurado andar na Tua presença. Tem procurado, meu Pai, viver diante do Senhor. Pai querido e amado, então eu peço que a Tua presença, que o Teu poder venha estar presente agora neste momento, nesta manhã de celebração, que ao participarmos, meu Pai, do corpo e do sangue do Teu Filho, recebamos vida, recebamos saúde, recebamos, meu Pai, a proteção no sangue. Ó Pai querido e amado, abençoe todos aqueles que estão reunidos neste momento sagrado, neste momento santo, neste momento de comunhão, meu Pai. Meu Senhor, que a Tua luz venha iluminar a vida de todos nós. Nós te pedimos, meu Senhor, te pedimos, te louvamos e entregamos esta manhã aos Teus cuidados, e que tudo seja para a honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai querido e amado, abençoe o pão, abençoe o cálice com o suco de uva, consagra com o Teu poder para que, ao participarmos, recebamos vida no corpo e no sangue do nosso Senhor. Entregamos em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam que assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amiga e amiga, nós vamos daqui a pouquinho então celebrar a ceia, mas antes da gente celebrar, eu gostaria de meditar um pouquinho com você na palavra de Deus, né? Vamos nos alimentar primeiro da palavra de Deus para depois nós nos alimentarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, naquela passagem que fala sobre a ceia. Lucas 22, a partir do versículo 14. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para nós meditarmos juntos, né? Lá no final da Bíblia, vamos ler a Nova Aliança, o Novo Testamento, Lucas 22, 14. E que o Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós, não é? Que essa mensagem, o Espírito Santo venha dar uma direção e falar com cada pessoa, além de falar com a palavra, possa falar individualmente com cada um, revelando a vontade dele para cada um de nós, né? Que o Espírito Santo venha abençoar. Lucas 22, 14. Você encontrou? Bem, esse texto, ele inicia falando sobre a última Páscoa e ele é complementado com a ceia do Senhor. Então, a última Páscoa e a primeira ceia. Então, essa passagem que eu vou ler é a última celebração da Páscoa para os cristãos. Os judeus continuaram com a celebração da Páscoa, celebram até hoje a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa. Cristão não celebra Páscoa. O que nós celebramos é o que substituiu a Páscoa, que é a ceia, a comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus, não é? Tem muita semelhança, por quê? Porque a Páscoa e a ceia, elas não diferem, na verdade, do seu objetivo, né? E elas são celebradas com os mesmos elementos, só que um é simbólico e o outro já não é simbólico. O outro é real, o outro é o verdadeiro, o outro é o cumprimento
daquilo que no passado foi apenas uma cerimônia, uma celebração simbólica. Hoje não, hoje ela é efetiva, né? Então, a Páscoa era celebrada com o cordeiro animal, né? E com pães asmos. Hoje, a ceia que substituiu a Páscoa, ela é celebrada com o sangue de Jesus e com a carne do Senhor Jesus através do pão. Então, através da ceia, nós celebramos o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Então, o texto diz assim: chegada a hora nona, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus, o reino de Deus que ele fala aqui é o momento do sacrifício de Jesus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Isso na Páscoa. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E aí segue agora, né? Terminou a Páscoa e eles continuam a mesa. E tendo tomado um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Aqui ele fala já sobre Judas. Então, o que nós observamos aqui? Que quando Jesus e os discípulos, ou os apóstolos, eles celebram a Páscoa, eles comem e bebem. Quando eles terminam a Páscoa e Jesus então inicia a primeira ceia, ele toma o pão e diz: este é o meu corpo. E ele pega em seguida o cálice, ele dá graças e diz: este é o meu sangue derramado por vós. Então eles celebram a primeira ceia. E ele diz: é o sangue da nova aliança. Então o que a gente percebe, Ana, que há uma semelhança muito grande entre a Páscoa e a ceia. Na Páscoa judaica, aquela celebração, ela tipifica o que realmente seria o cumprimento da profecia, né? Eles estavam participando de algo simbólico. Através da ceia, aquilo deixa de ser simbólico e passa a ser uma essência. Que ali então Jesus diz: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Então a gente vê que há uma semelhança muito grande, né, entre a Páscoa e a ceia. Uma é simbólica e outra não. A outra é a essência cumprida, né? É verdade. E a gente analisando assim as escrituras, na verdade Jesus ele estava diante dos discípulos e se revelando para os discípulos, né? Porque, como você acabou de falar, toda a escritura já tinha a profecia que iria se cumprir em Cristo. Na verdade, todo o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus, quando eles participavam, o povo judeu participava da Páscoa, na verdade, eles estavam participando, vamos dizer assim, de algo que iria realmente se realizar com a vinda de Jesus Cristo. É como se eles estivessem desfrutando de algo pela fé, como se fosse algo que ainda virá. Só né? que eles não sabiam. Tanto é que Jesus, quando ele participou da Páscoa com os discípulos, ali ele pegou, ele revelou o que a Páscoa significava. Falou: todo esse tempo que vocês participaram da Páscoa, na verdade vocês já estavam comendo do meu corpo e bebendo do meu sangue. Só que hoje eu estou aqui realmente presente agora. A partir de então vocês não precisam mais participar de um cordeiro, o substituto, que na época era um cordeiro e representava Jesus. Mas ali Jesus falou: a partir de hoje eu sou a Páscoa verdadeira agora na vida de vocês. Então é algo muito glorioso. Se a gente parar e pensar, imagina a alegria que os discípulos tiveram quando foi revelado para eles isso. Né? O próprio Senhor Jesus: eu estou aqui, eu sou a Páscoa.
Né? É como você, por exemplo, está olhando para uma fotografia, né? E num dado momento você para de olhar para a fotografia e vê a pessoa do teu lado. Aí aquela fotografia perde completamente o valor. Para que é que eu vou ficar analisando uma fotografia, sendo que agora eu tenho a essência do meu lado, eu tenho a pessoa do meu lado? É mais ou menos assim. Então a Páscoa era uma fotografia de algo que um dia eles iriam contemplar com os próprios olhos. E naquele momento, quando Jesus então termina a Páscoa, né? Ele encerra a Páscoa e tem início então a ceia, então eles deixaram agora de ver uma fotografia e passaram a ver pessoalmente. Ali se cumpriu a Escritura. Né? Ali se cumpriu a profecia sobre Jesus, que é o Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo. E não foi a última ceia, foi a primeira ceia. Porque o Senhor Jesus disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Então hoje, em cada celebração da ceia, nós temos a mesma experiência, a mesma oportunidade que os discípulos tiveram naquela noite em que eles celebraram a última Páscoa e a primeira ceia. Então, cada celebração da ceia que nós hoje temos, é como se nós estivéssemos hoje, através do pão e do cálice, tocando fisicamente na pessoa do Senhor Jesus. E com isso, desfrutando de todas as bênçãos e promessas, tanto da velha aliança, como também da nova aliança, né? Porque haviam promessas na velha aliança que se cumprem na nova aliança através do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E uma dessas promessas é que, por exemplo, os judeus que celebravam essa Páscoa, eles celebravam por uma razão, por um motivo. E qual era na época? A libertação do povo hebreu, né? É importante a gente relembrar um pouquinho disso, que a primeira Páscoa que aconteceu lá no Egito foi exatamente a cerimônia que marcou a libertação de um povo que estava escravo há 430 anos. E o que aconteceu naquela noite? Eles se reuniram, o povo de Deus se reuniu em casa, pegaram um cordeiro, sacrificaram aquele cordeiro, prepararam aquele cordeiro, e quando deu meia-noite em ponto, eles então celebraram o corpo e comeram da carne do cordeiro. E o sangue daquele cordeiro foi aspergido na porta, né, da casa. Exatamente. Então o sangue estava do lado de fora e o corpo do lado de dentro, né? Exatamente. E isso é muito interessante, né, a gente parar e pensar. Porque hoje em dia, quantas são as pessoas que não têm esse conhecimento, e muitas participam da Santa Ceia, mas não sabem o verdadeiro significado, né? Uhum. Não sabe realmente o valor que tem por trás daquele pão que ela segura na mão e do cálice. Porque o pão, ele realmente ele é o corpo de Cristo. E o cálice representa o sangue de Cristo. E há poder por trás de tudo isso. Quando o povo estava lá no Egito e eles cumpriram, né, a ordem de Deus, que era para sacrificar o cordeiro, e eles participassem, comessem o cordeiro com a família lá, e pegassem o sangue e colocassem nos umbrais da porta, o que aconteceria? Ali ia haver uma manifestação do poder de Deus. Algo sobrenatural ia acontecer naquele momento. Então, quando eles creram naquilo que Deus falou através de Moisés, eles fizeram aquilo, Deus ele veio, ele se manifestou, honrou a palavra dele, honrou de forma gloriosa, protegeu o povo dele do anjo da morte. E quando o anjo da morte ele veio para passar, para levar os primogênitos, ali ele viu sangue. Ele viu ali, na casa que tinha aquele sangue, ele viu que ali já foi feita justiça. Então, a morte já tinha passado. Já tinha passado. Então, são esses dois detalhes. Eles participaram do cordeiro dentro da casa. O sangue foi colocado do lado de fora. Então, o que eles perceberam? Que eles comiam, né? Eles comiam pão, se alimentavam, quer dizer, da carne, né, do cordeiro, eles comiam da carne do cordeiro, se alimentavam. Então, eles sentiram neles a satisfação de terem comido da carne do cordeiro. Mas o sangue estava do lado de fora. Eles não viram o sangue. O sangue estava lá fora. Eles perceberam, eles tocavam na carne, comeram da carne, se alimentaram da carne, se fortaleceram na carne, receberam vida pela carne. Mas e o sangue? Quem viu o sangue não foram eles. Exatamente. Né? O sangue foi, quem viu, na verdade, foi o anjo da morte. O anjo da morte que viu o sangue. Quando o anjo da morte ele passou
para fazer justiça, né? Quando ele viu o sangue, ali o povo teve a proteção, não é? Então, o anjo da morte passou e o anjo da morte viu o que eles não estavam vendo. Mas o fato deles não estarem vendo não significa que o anjo da morte não estava vendo. E esse é o detalhe que eu quero que você preste atenção, né? Nós participamos do corpo de Cristo, sentimos o corpo de Cristo no nosso corpo. Mas a marca do sangue nós, na verdade, não vemos, né? Eu não vejo a marca do sangue em você, você não vê a marca do sangue em mim. Mas o anjo da morte vê. Se o anjo da morte passar por nós, se você estiver andando pela rua, se você estiver no local de trabalho, né, estiver andando e o anjo da morte passar perto de você e ele olhar para você, ele não pode tocar em você. Você não vai ter aquela coisa de, né, o anjo da morte passou e pegou você. Pum! Aí você no meio da rua cai, morre. O anjo da morte não pode tocar em você dessa forma. Ele não pode, por quê? Porque ele passa, como ele está passando hoje em dia, né? Ele vê, ele olha para você e o que ele enxerga? Ele enxerga o que nós não podemos ver. Ele enxerga a marca do sangue. Porque a marca do sangue estava na casa, na morada. Nós somos também uma morada, nós somos a morada de Deus, nós somos a morada do Espírito Santo. Na verdade, o nosso corpo também é a nossa casa. Nós moramos aqui dentro. E a nossa casa recebe essa marca do sangue através do sangue de Cristo, através do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso é muito importante você compreender neste momento que nós estamos vivendo. O anjo da morte, que está junto com esse tal de Covid-19, ele anda passando de cidade em cidade, de casa em casa, de bairro em bairro. Ele tem passado. Mas eu quero que você compreenda uma coisa. Ele, quando olha para nós, o anjo da morte, por isso que eu acho que, figuradamente falando, é que nem um casalzinho, né? O anjo da morte e o Covid-19. Eles andam de mão dada, os dois passam juntos, assim, parece um casalzinho. E eles vão entrando. Só que quando chega numa pessoa que tem o cordeiro, às vezes o Covid entra, só que o anjo da morte não entra. O Covid-19, o vírus, ele pode até entrar na pessoa que é de Deus, mas o anjo da morte, ele não consegue entrar junto. Então, entra o Covid, a pessoa percebe que não está legal, mas daqui a pouco aquilo passa, aquele sintoma vai embora e ela continua a vida dela. Por quê? Porque nela o anjo da morte não pôde tocar por causa da marca do sangue. Foi exatamente o que aconteceu quando o anjo da morte passou no Egito. Ele passou de casa em casa. Não esqueceu de nenhuma. Casa em casa. Mas onde ele viu a marca do sangue, quando ele olhava e via a marca do sangue, então ele pulava, né? E esse pular é que deu origem à palavra Páscoa, né? Que quer dizer salto. Ele pulou, ele saltou e não podia entrar naquela casa, porque ele via o que ninguém podia ver. Ele via o que ninguém estava vendo. Ele via a marca do sangue. E essa é a nossa fé também. Que hoje, com o que está acontecendo no mundo, aqueles que realmente têm levado a sério a vida com Deus, têm tido comprometimento com Deus, então o anjo da morte não vai poder tocar na nossa vida. Nós só vamos partir dessa vida quando chegar a nossa hora, quando for o nosso momento, né? O momento que Deus fala assim, ó, agora é a tua hora, a gente vai. Mas não vai ser ninguém tem poder sobre a nossa vida, porque a nossa vida pertence a Deus. E uma coisa muito importante que a gente tem que parar e pensar, que quando o povo ele recebeu uma ordem para ficarem dentro de casa, eles não receberam só a ordem, fique dentro de casa. Deus mandou que ele sacrificasse o cordeiro, comesse do cordeiro e colocasse o sangue nas ombreiras da porta. Não adianta a pessoa com medo agora dessa pandemia só ficar trancado dentro de casa, achando que para não se contaminar ou para não, vamos dizer assim, para ajudar o vírus não se alastrar, né? Que é o que todo mundo fala no momento. Mas se na casa dela, na vida dela, não tiver o sangue, o fato dela ficar dentro de casa não vai proteger a vida dela. Ou mesmo sem comunhão, porque quando a gente fala do cordeiro, a gente fala de comunhão, né? Exatamente. A comunhão com o Cordeiro, com o Senhor Jesus, tendo sangue sobre a nossa vida, é que nos garante toda a proteção que nós precisamos. Uhum. Quando o mal ele vem e ele olha para a nossa vida, e ele vem justamente sobre toda a humanidade. Mas o que vai fazer a diferença é exatamente ele enxergar na pessoa a comunhão que ela tem com Deus, o sangue que está sobre ela, que impede, que proíbe ele de tocar. Uhum. Essa é a verdade. Ele recebe, quando ele olha, ele tem dentro, ele vê assim, Deus falando assim, ó, aqui você não vai tocar, porque foi o que aconteceu com o povo do Egito.
Quando ele viu que ele viu ali que ali já tinha sido feito justiça, que ali já tinha morrido alguém, O juízo já tinha sido executado, né? na verdade ele recebeu uma ordem: aqui você não entra, aqui você não toca, esse povo é meu. E o mesmo acontece hoje. Por isso que quando Jesus ele falou para que quando nós participássemos da ceia, do corpo e do sangue dele, nós estaríamos anunciando a morte dele até que ele venha, ele falou o quê? Não é simplesmente pegar um pão e o cálice. Ali acontece algo sobrenatural. Por isso a conscientização das pessoas é importante. Então, nós temos que entender que o seguinte: quando nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus nos orientou a fazer, ele vai cumprir a parte dele. Porque quando você mesmo falou, o povo comeu lá do cordeiro, o sangue estava do lado de fora. Na verdade, quando o sangue estava nas ombreiras da porta, ali era Deus que tinha que fazer a parte dele. Uhum. A gente faz a nossa, a gente está aqui, todo mundo acompanhando, participando desse momento de comunhão com Deus. Vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Estamos fazendo a nossa parte porque nós cremos. Mas a proteção é algo que pertence a Deus, é algo sobrenatural que Ele faz acontecer quando a gente crê. Uhum. Não é? Foi porque o povo não sabia. Quando eles estavam lá dentro da casa, eles não tinham ideia do que estava acontecendo pro lado de fora. Eles não tinham ideia que o anjo da morte estava passando e levando um monte de gente. Eles ouviam os gritos. Chegou um dado momento que eles começaram a ouvir os gritos das pessoas, né? O desespero. O choro das mães, os gritos. Foi assim uma coisa horrível. Imagina só, você tá na sua casa e você começa a escutar gritos do lado da sua casa da direita, na sua casa da esquerda, na casa do fundo, na casa da frente. Você começa a ouvir aquela choradeira, gente saindo pela rua gritando, socorro. Quer dizer, realmente a Bíblia fala que eles ouviram. Ouviram? Que era uma coisa terrível. Aquele Todos clamor, os lugares, aquele choro, aquele pânico ecoou por todo o Egito. E o que a gente tem visto hoje, Lopes. Né? A gente tem visto muita gente aí chorando, desesperada. Tem gente que está em pânico, com crise de ansiedade, tem pavor de sair de casa, vê um que morre do lado, vê outro, daqui a pouco vem outra notícia, as pessoas estão entrando em desespero, ouvindo o choro de muita gente, lágrimas, e a pessoa fica desesperada. Mas aquele que está dentro da casa, que tem o sangue pro lado de fora, protegendo, que está participando do corpo E o importante, e aqueles que dentro de casa mantêm comunhão. Eu insisto nesse ponto, por quê? Porque não adianta nada também a pessoa, ela participa do corpo de Cristo, participa do sangue de Cristo, mas ela não compreende a importância de manter comunhão com o Cordeiro dentro de casa. Então, é um momento, Ana, que todas as pessoas, nós cristãos, precisamos ter mais comunhão com Deus. O que significa ter essa comunhão em casa? Nós temos que consagrar a nossa casa a Deus, o Cordeiro está dentro da nossa casa. Então, não é hora de estar xingando dentro de casa, não é hora de estar falando palavrão dentro de casa, não é hora de estar casal discutindo dentro de casa, não é hora de filho ser rebelde com os pais, não é hora de estar vendo pornografia na televisão, não é hora de estar vendo pornografia no celular, não é hora de, sabe, é hora das pessoas ter comunhão com Deus mesmo dentro de casa, porque tem gente que tem comunhão na igreja, tem pessoa que vai na igreja, dentro da igreja ela é séria, dentro da igreja ela não discute, dentro da igreja ela não briga com os filhos não desrespeitam o pai e a mãe, dentro da igreja ela fica ouvindo louvor, ela fica ouvindo adoração, ela fica meditando na palavra de Deus, só que sai da igreja, sai da igreja, a pessoa é igualzinho o povo lá de fora, vive a vida toda errada, vive a vida toda torta, chega em casa é briga, é confusão, é xingamento, é palavrão, é bebedeira, é um monte de coisa, e tudo isso mostra a falta de comunhão com Deus. Então, é isso que nós estamos falando. Enquanto o anjo da morte passava para o lado de fora, ia entrando de casa em casa e matando as famílias, o povo de Deus estava em casa, Ana, comendo o cordeiro. Eles estavam em comunhão. E é momento de comunhão. O povo de Deus precisa entender isso agora. É momento de comunhão. Né? Eles não estavam ali fazendo uma festa, se divertindo, enchendo a cara, sabe? Curtindo. Não, eles estavam ali obedecendo, tendo realmente comunhão com Deus. Isso é muito importante. A gente trazer para dentro do nosso lar a presença de Deus, trazer para dentro do nosso lar a bênção de Deus, porque não adianta nada a pessoa, ela, digamos, eu leio a Bíblia só na igreja com o pastor. Eu só oro quando eu estou na igreja com o pastor. Mas ela sai da igreja tipo, fiz a minha parte agora por questão de consciência, uma religiosa. Então, a partir de agora, Deus está comigo, está cuidando de mim. E simplesmente ela esquece, né? Aí chega lá fora, faz o que quer, fala o que quer, pensa o que quer, não quer saber se está agradando a Deus ou não. Se não estiver agradando a Deus, alguém ela está agradando.
Se ela está dando brechas para o mal entrar. E na hora que o mal se levanta contra ela, ela não tem fé. Ela não tem nada que faça assim com que ela realmente acredite que Deus está com ela. Porque ela sabe que ela não está com Deus. Porque ela na não medida, tem comunhão. Porque você não pega, por exemplo, o cordeiro e come ele de uma vez. Você vai comendo aos poucos, né? É aos poucos que você vai comendo. Então, no nosso dia a dia, na nossa comunhão com Deus, é como se nós estivéssemos nos alimentando aos poucos. Então, a oração, o louvor, a leitura da Bíblia, né? Aqueles momentos de reflexão com Deus, o momento que você vai na igreja, aquele momento que você de repente participa com a gente da oração, como agora nós estamos juntos. Tudo isso você está se alimentando. E alimentando de quê? Do Cordeiro. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é o Cordeiro, Jesus é a água da vida, né? Jesus é o maná do céu, Jesus é o alimento do nosso dia a dia, exatamente como acontecia no deserto, né? Que todas as manhãs Deus fazia vir o maná, aí o povo se alimentava daquele maná, durante o dia eles iam comendo aquele maná, e eles fizeram isso durante 40 anos, toda manhã eles recolhiam aquele maná, e Jesus falou, eu sou o maná, eu sou o verdadeiro pão que Deus dá. Então, é isso que eu estou te falando, é o alimento diário. Então não adianta você comer, se alimentar, como agora, participou da reunião com a gente, participou do culto com a gente, participou da ceia, acabou. Não é isso não. E você falando do maná, a ordem de Deus era, pega o que você precisa durante todo o dia. Não pega pro dia seguinte, não. O maná que você vai pegar para comer hoje, você e tua família, é para hoje. Amanhã eu vou suprir, vou mandar novamente o maná. Porque se eles desobedecessem a Deus e quisesse, vamos dizer assim, eu vou pegar, né? Vai que Deus não cumpre a palavra dele, pelo menos eu tenho um manazinho para amanhã já garantido. Uma reservinha, né? E assim muitas pessoas agem hoje. Eu vou na igreja hoje, não precisa tanto assim também na igreja. O que eu vou para hoje já garante para a semana toda. 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana, né? Ou então em casa, nessa época agora não pode ir na igreja, ou então, mas todo dia tá lá com o pastor orando. Pô, ele já ora 7 horas, meio-dia, hora à noite, tem que estar toda hora orando. Ou então tem que toda hora tá lendo a Bíblia, tá em comunhão com Deus. Então ela despreza, ela acha que tipo assim, um pouquinho só já é o suficiente. Só que a pessoa não entende o que acontece, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Há uma luta muito grande para aqueles que servem a Deus com as forças do mal que quer vir destruir a pessoa, tocar na vida dela. O anjo da morte está o tempo todo querendo tocar sobre a pessoa. Porque aconteceu isso no Egito, né? Entre o povo de Israel, haviam aqueles que queriam ser mais espertos, né? Sim. Né? É aquela fé, desculpe a expressão, é aquela fé burra, né? Eles falaram assim, eu vou guardar um pouco de maná, porque caso, né? Deus não cumpra a promessa dele. Deus não cumpre, então, e aí eu não preciso amanhã sair para recolher. Eu não preciso ter o trabalho de todo dia, tá, né? Eles guardaram. Aí a Bíblia diz que no outro dia pela manhã estava cheio de bicho. O que eles guardavam estava cheio de bicho. O que eles guardavam tinha bicho, né? Tinha que colher todo santo dia. Então, essa ideia de que eu me alimento bastante hoje para não ter que me alimentar amanhã, isso é um grande erro, é um grande equívoco. E ali é uma revelação para nós, porque Jesus falou que ele é o maná que desceu do céu. Então, todos os dias nós precisamos desse maná. Todos os dias nós precisamos ir lá, estar em comunhão com Deus, recebendo desse maná. É o que traz vida, é o que traz força, é o que traz renovo, é o que nos sustenta, que nos abençoa, que nos protege. Tudo está nesse maná que é o Senhor Jesus. Porque a gente tem que estar atento, porque o Velho Testamento ele sempre vai apontar para Cristo. Então, o próprio Senhor Jesus disse, vossos pais comeram do maná e morreram. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Aquele maná que caía todas as manhãs, que vinha de Deus, vinha do céu, que a Bíblia chama de pão dos anjos, ele representava a pessoa de Jesus. Então nós temos que aprender com isso. Então, assim como Deus dava o maná diário e o povo se alimentava daquele maná, significa dizer, eu preciso diariamente ter comunhão com Deus. Então, todos os dias, olha, eu vou falar bem sério para vocês aqui. Todos os dias, você tem que tirar um momento para ler a Bíblia. Todos os dias você tem que ter um momento para você falar com Deus. Você tem que ter um momento para meditar, você tem que ter um momento de comunhão com Deus. Você precisa, e não é só uma vez por dia não, de repente 1, 2, 3 vezes por dia, lá no local de trabalho, na hora que você está saindo de casa com o carro, né? Porque todo momento você tem oportunidade de fazer, nem que for uma breve oração, né? Uma breve oração, um breve agradecimento, tirar 5 minutinhos para você ler a Bíblia, meditar. Então, nós temos que aprender com a Bíblia. Aprender. Jesus é o maná
É o alimento diário. Não é o alimento semanal, mensal. É o alimento diário, né? É verdade. Todo dia. Todo dia. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas toda hora a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. E o que é orar sem cessar? Não é estar o tempo todo de joelho. É no decorrer do nosso dia, o nosso coração está voltado para Deus. E diante de tudo que nós vivermos, nós colocarmos diante de Deus o nosso pensamento, o nosso coração, e se algo nos entristece, ali mesmo em pensamento, Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu errei, me ajuda, me perdoa, Senhor, eu fiz isso que não deveria ter feito. Então, ao mesmo tempo que ela está vivendo um sentimento, um pensamento, um acontecimento, ali ela trazer para dentro dela, ela meditar, e está o tempo todo pensando, poxa, isso aqui que está acontecendo, sabe? A gente consegue ver Deus em tudo na nossa vida. Todo lugar que a gente vai, se os nossos olhos estiverem abertos, a gente vai conseguir enxergar Deus na natureza em todos os lugares. Então, você não precisa estar o tempo todo ali e de joelhos. Pô, como que eu vou orar o tempo todo e fechar o olho? Não dá, não é isso. É o nosso pensamento, o nosso coração está voltado a Deus o tempo todo. Nas nossas decisões, né? Você vai tomar uma decisão, então naquele momento você pensa, poxa, isso não está certo, isso não agrada a Deus, eu não vou fazer não. Ou então, eu vou fazer isso aqui porque isso é o que Deus quer. Então, essa comunhão não é só você estar ali orando e falando, não. É em cada situação, em cada momento, você vai, sabe, o seu marido chega em casa, a esposa chega em casa e você surge uma situação, você fala, não, eu não vou discutir porque está errado, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, não vou fazer isso. Às vezes você tem oportunidade na internet, né? Você tá com o celular na mão assim, aí surge lá uma foto assim de uma mulher meio... que o tempo todo tem isso. O tempo todo aparece isso, aí você tem oportunidade de clicar, aí você fala assim, não, isso tá errado, não vou fazer isso não. Então o que você faz? Você tá em comunhão com Deus. Porque a pessoa, ela sempre vai se deparar com uma tentação, com uma situação que ela vai ter que escolher. A maneira como ela vai reagir diante daquele problema, diante daquela situação, diante de uma decisão. Aí cabe a pessoa não ser levada por aquilo que a nossa carne quer. Porque é isso que é andar em espírito. Se a gente anda em espírito, a gente não vai fazer muitas vezes o que a nossa carne quer. A gente se depara por certas situações que a nossa carne fala assim, dá o troco, rebate. Olha, se ela falou assim ou ele falou assim, faz assim também. Porque ele pensa que é. Então, a carne está sempre dando opções de a gente dar o troco ou fazer aquilo que vem aquele ímpeto dentro de nós. Mas o que é andar em espírito? É naquele momento a gente tomar a decisão certa, falar, isso não agrada a Deus, isso que eu estou vendo aqui, essa opção que está diante de mim, essa tentação, se eu fizer, isso vai manchar minha consciência, vai me deixar mal, eu vou estar traindo ou meu marido ou minha esposa, eu estou fazendo algo que agrada o mal. Então a pessoa ela vai parar e falar, não vou fazer. Porque alguém vai dizer assim, né, Ana? Alguém vai dizer o seguinte, mas eu tô na graça, né? Mas a graça, o que é? É o poder de Deus para a santificação. A graça de Deus é a iluminação que o Espírito Santo nos dá, justamente para nós termos condições de dizer não para o erro. Por quê? Porque aqueles que vivem debaixo da lei, a lei diz, não faça que eu vou te castigar. Não faça que você vai ser punido. Não faça. A lei diz assim. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito da graça, não é isso que ele diz. Quando nós temos a oportunidade de pecar, o Espírito Santo faz a gente se lembrar do que Jesus fez para nos livrar do pecado, o que Jesus fez para nos purificar dos nossos pecados. O Espírito Santo faz a gente lembrar do valor que tem a nossa esposa, do valor que tem a nossa família e que você vai jogar tudo fora por causa disso. O Espírito Santo faz você lembrar que Deus pagou um preço tão alto através de Jesus para nos limpar, para nos lavar, para nós termos hoje a consciência limpa, não estarmos mais sendo acusados dos erros do passado. Olha a obra que Deus fez em nós. Para quê? Para a gente se entregar ao erro de novo, se entregar ao pecado de novo? Não. A graça de Deus é o poder de Deus para a santificação. Então, quem está debaixo da graça realmente, quem vive o evangelho da graça, você justamente identifica que ele está na graça. Por quê? Porque hoje ele serve a Deus, ele agrada a Deus e não faz isso por obrigação. Ele faz isso por um prazer que ele tem de agradar e de reconhecer o que Jesus realizou por ele. Então, é uma pessoa transformada. Exatamente. Nós temos que ter, gente, muito bem claro dentro de nós, graça e comunhão com Deus e fidelidade a Deus. Como você falou, a graça é um favor imerecido de Deus, é algo que nós não conseguiríamos jamais fazer, ser salvos,
por causa dos nossos pecados, por causa do pecado de Adão. Jesus veio, pagou a nossa dívida diante de Deus. Não estamos mais debaixo de maldição. Comunhão. O que é comunhão? Nós estamos presos num corpo corrompido pelo pecado que o tempo todo trabalha para nos afastar de Deus, para fazermos o que desagrada a Deus. E comunhão é o quê? Nós vemos o que a palavra de Deus nos orienta, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. É fazermos aquilo que agrada a Deus. O que Jesus ensinou, né? O que Jesus ensinou? Então eu vou fazer o que Jesus ensinou. Exatamente, como o que o Luiz Cláudio falou aqui, ó. Pois o Senhor Jesus disse, aprendei de mim. O que Jesus nos ensinou? Vai lá, veja quantos conselhos, orientações que o Senhor Jesus nos ensinou. Tem ali uma direção para nós. Então, comunhão é uma coisa. Não é porque agora eu estou debaixo da graça, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais orar, agora eu não preciso fazer mais nada porque Jesus faz tudo para mim. A nossa comunhão e fidelidade a Deus é a nossa parte. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas lutas, perseguições, aflições nós enfrentamos e precisamos da comunhão com Deus para vencer. Porque senão a pessoa vai ficar sempre caindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados, a consciência dela o tempo todo acusando. Por quê? porque falta comunhão com Deus. Então, graça, nós temos que entender muito bem o que é a graça. E o nosso dever como comunhão e fidelidade a Deus é a nossa parte que nós precisamos fazer. Não tem nada a ver com, digamos assim, tudo Deus fez, a graça, então agora não preciso mais orar para dormir, não preciso mais orar durante o dia, estou debaixo da graça. Posso viver do jeito que eu quero? Não, pelo contrário, a graça, ela faz uma mudança no nosso interior, o Espírito Santo começa a gerar o fruto. E o fruto o que é? Fidelidade, domínio próprio, mansidão, bondade. Então, a graça de Deus se reflete através de nós para o mundo. Então, quem olha para nós consegue perceber que nós somos pessoas diferentes. Por quê? Por causa da graça. É a graça de Deus que opera. Nós jamais seríamos isso sem a graça de Deus. Porque a lei pode até exigir, mas a lei não dava a condição do homem mudar. Mas a graça de Deus não. A graça, ela é o favorecimento de Deus que nos lavou, que nos perdoou e que hoje produz em nós um tipo de vida que faz com que a gente consiga manter a nossa comunhão com Deus. Então, é isso que é a graça de Deus. A graça de Deus nos mantém na presença de Deus. Então, amiga e amiga, para nós concluirmos, que fique bem claro para você. A ceia do corpo, do sangue de Jesus. É um momento importantíssimo que nós estamos vivendo hoje para nós compreendermos a importância de celebrarmos a ceia, né? Por exemplo, nós temos falado muito sobre o anjo da morte, né? Que o anjo da morte não pode tocar na nossa vida através de coronavírus ou de nada. A nossa vida pertence a Deus. Então um dia nós vamos, de um jeito ou do outro. Ou por coronavírus, ou por um acidente de carro, ou porque a gente vai deitar para dormir e não vai acordar mais. Enfim, uma hora a gente vai, né? Mas vai porque chegou a hora. E o mais glorioso disso é que na hora que nós formos, o anjo da morte lá não vai poder tocar na nossa alma. Porque ali já tem o sangue de Jesus lá. Nós somos um povo exclusivo de Deus. E até nessa hora vai ser glorioso, porque ali também ele não vai poder tocar na nossa vida. Exatamente. Então, ele não pode tocar na gente em vida, porque ele não pode determinar a nossa vida que pertence a Deus. Na hora que a gente morre, que a Bíblia fala dos portadores da morte, o anjo da morte vai chegar e ele vai chegar e falar assim, esse também não posso levar. Então ele não pode tocar na nossa vida nem em vida, muito menos depois que chegar a nossa hora. Por quê? Porque quando chegar o nosso momento, virão os anjos de Deus e vão nos levar para um lugar chamado paraíso. O paraíso de Deus. Então, amiga e amiga, compreenda, por favor, a importância. Né? Deus preparou durante milhares e milhares de anos, Deus preparou o momento do seu filho. E hoje nós celebramos este momento do sacrifício de Jesus como nosso Salvador através do corpo e do sangue dele, que é a Santa Ceia. Olha que coisa gloriosa. Nós vamos comer do pão, vamos beber do sangue. O sangue vai ficar em nós, a marca fica em nós. E essa marca é o que impede o anjo da morte de tocar em nossa vida. Amém. Vamos celebrar com muita fé, com muita devoção. Vamos celebrar com muita reverência, porque é glorioso podermos participar desta obra magnífica, né, salvadora, que Deus realizou por todos nós. Certo? Preparou aí o seu cálice, o seu pão? Então nós vamos também preparar o nosso aqui. E nós vamos juntos participar, tá bom? Preparei o seu cálice. Tá aqui meu cálice. Tá aqui o pão. Tá aqui, ó. O meu tá aqui, ó. O pão e o cálice. O da Ana também tá ali. O pão e o cálice ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó.
E também gostaria que você recebesse aí, né? O pão e o cálice. Nós vamos abençoar, nós vamos consagrar e nós vamos participar juntos. Tá bem? Então, segure aí na sua mão o pão primeiro. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor este pão. O pão que é o corpo do nosso Senhor. Porque na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Meu Pai, que no momento que nós nos alimentarmos do corpo do Teu Filho, que nós recebamos saúde física, saúde espiritual, fortalecimento, que este pedaço de pão, que representa o corpo do Teu Filho amado, venha representar, meu Pai, o nosso alimento espiritual, a nossa comunhão contigo, o nosso alimento diário, o nosso maná diário. Que este pedacinho de pão, meu Pai, venha representar para nós o quanto dependemos deste alimento que é o Senhor. Meu Senhor, sem a Tua presença, a nossa vida é uma vida de fracassos e derrotas. Por isso, no Teu corpo, nós recebemos vida e alimento para a honra, glória e louvor do Senhor. Abençoe, consagra, meu Pai, e todos que comerem deste pão recebam saúde e vida para o seu corpo. E quem crê, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Comam do corpo de Cristo. Levante também o cálice. Por semelhante modo, após o Senhor ter comido o pão, Ele tomou o cálice em suas mãos e disse: este cálice é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós para o perdão de todos os pecados. Meu Pai querido e amado, que ao participarmos do sangue do Teu Filho, que nós nos lembremos que foi através do sangue derramado na cruz que nós alcançamos a eterna redenção. Porque o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados e nem das nossas iniquidades para sempre. É uma redenção eterna. Meu Pai, porque eu sei que todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram alcançados pela revelação da graça, o que eles mais desejam hoje é uma vida em comunhão, uma vida correta, uma vida pautada na Tua palavra. Eu sei que aqueles que foram alcançados pela graça não se consideram mais donos da sua vida, mas eles se consideram vidas que pertencem ao Senhor e que buscam em Ti, meu Pai, a direção, a orientação. Pessoas que fizeram e que fazem da Tua palavra, dos Teus ensinos,
seu modo de vida. Eu creio, meu Pai. Eu creio que neste momento tão sagrado, o Teu Espírito está agindo, está operando em muitas vidas, em muitos corações, trazendo luz, trazendo consciência. Pessoas, meu Pai, que estão neste momento se rendendo à Tua vontade, se rendendo ao Senhor, recebendo, meu Pai, esta dádiva maravilhosa, que é a dádiva da justiça, sabendo que o Senhor pagou o preço pela nossa salvação, sendo punido, sendo humilhado, sendo castigado no nosso lugar, lá naquela cruz. A justiça foi feita por nós. A justiça foi satisfeita, porque as exigências dela se cumpriram no corpo do nosso Senhor. E nós fomos livres da punição, fomos livres do castigo, fomos livres da maldição. Meu Pai, que ao participarmos do cálice do sangue, nos lembremos que o sangue do Teu Filho nos lavou e nos redimiu, e que nele nós temos o perdão e a eternidade, e que através desse sangue nós temos esta marca, a marca do sangue do Teu Filho, que o anjo da morte enxerga muito bem, e por causa dele, do sangue, ele não pode tocar na nossa vida. Meu Pai, consagra com Teu poder, abençoa, e que nós vivamos pela fé, para a glória do Teu santo nome. E quem crê, diga: eu creio, que assim seja, em nome de Jesus. Vamos beber do cálice. Deixe um pouquinho no fundo do cálice para nós nos ungirmos. Agora, com o seu dedo indicador, molhe a ponta do dedo e unja a sua testa. Em nome do Pai, mais uma vez em nome do Filho, e mais uma vez, para terminar, em nome do Espírito Santo. Feche os seus olhos, aí onde você está. Pai querido e amado, que a Tua presença e o Teu poder venha nos abençoar, nos fortalecer, que essas pessoas, meu Pai, recebam saúde, saúde para o seu corpo, saúde para a sua alma. Abençoe, meu Pai. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento, meu Pai, o Teu poder venha, meu Deus, agir em cada pessoa. Que o Teu poder, Senhor, venha envolver a mente, o coração, o corpo dessa pessoa. Que algo sobrenatural vindo dos céus agora, Senhor, aconteça no interior dessa pessoa. Meu Deus, que ela seja renovada, Senhor, que ela seja fortalecida. Que ela tenha, meu Deus, sobre ela a Tua proteção. Porque Tu és, Senhor, o nosso abrigo, o nosso escudo. Tu és, meu Senhor, o nosso porto seguro. Nós sabemos, meu Pai, que ainda que esse mundo esteja um caos, ainda que caiam 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, nós estamos seguros no Senhor, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Sabemos que somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, meu Pai, e que o Senhor cuida do seu povo. O Senhor cuida com amor, com graça, meu Pai. O Senhor, meu Deus, tem dado ordem aos Teus anjos para trabalhar em nosso favor, para cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Por isso, meu Deus, a paz, ela está presente dentro de nós. A força do Senhor nos renova a cada dia. A Tua paz, meu Senhor, nos sustenta.
Nos dá, meu Deus, uma tranquilidade, uma noite de sono tranquila, porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor não dorme, que nada está oculto aos teus olhos, Senhor. Então, meu Senhor, nós temos que apenas agradecer ao Senhor, agradecer por tão grande cuidado, por tão grande amor, por tão grande proteção que o Senhor tem trazido para a nossa vida. Nós confiamos em Ti, nós cremos, meu Senhor, porque o Senhor se revelou para nós, porque aquilo que está escrito na Tua palavra, ela não pode voltar atrás. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que cumpre o que comprometeu. Por que nós ficaríamos, meu Pai, preocupados? Por que nós estaríamos, Senhor, desesperados? Se sabemos que o Senhor não dorme, que o Senhor é fiel no cumprimento da Tua promessa. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pela paz que o Senhor coloca no nosso coração. Muito obrigado pela Tua bênção, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado por cuidar de nós tão bem. Cuidar da nossa casa, da nossa família. Obrigado por estar aqui presente no nosso meio, pela Tua bênção, Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te glorificamos. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é desejável, meu Pai. Como é bom saber que temos um Pai que cuida de nós com tão grande amor e cuidado. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Santo, santo é o nome do Senhor. Seja exaltado, meu Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão que sai do mais íntimo do nosso ser. Meu Deus, porque o desejo que há em nós é tão grande de gratidão que faltam palavras, meu Deus, para expressar o nosso amor, o nosso louvor e gratidão. Seja adorado, meu Pai. O Teu povo Te adora, o Teu povo Te exalta, Te agradece, rende louvores e honras ao Senhor. É isso, meu Pai, que o nosso coração deseja, é Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. Santo é o Senhor. Aleluia. Pai querido e amado, e que assim como o Teu corpo e o Teu sangue, o sangue do Teu Filho e o corpo do Teu Filho está em nós, que essas pessoas recebam saúde, saúde física, saúde para a sua pele, para a sua carne, saúde para o seu corpo, que esta pessoa, meu Pai, ela receba a saúde do Teu Filho, assim como o Teu Filho amado, lá naquela cruz, recebeu as nossas dores, doenças e enfermidades, que essas pessoas recebam agora a saúde do corpo dele, a vida do corpo dele. Então, amiga e amiga, receba agora, em nome de Jesus, receba saúde para o seu corpo, receba saúde para a sua pele, para a sua carne, para os seus órgãos internos. Receba saúde, receba vida, receba o poder de Deus aí onde você está agora. Que o corpo de Cristo, este maná do céu, seja saúde para o teu corpo, o teu fortalecimento, seja abençoado. Receba saúde agora, seja tocada pelo poder de Deus. Que o corpo de Cristo seja saúde e vida para o teu corpo. E que o sangue do nosso Senhor seja a marca que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo o mal. Pai querido e amado, nós Te louvamos e Te agradecemos por fazermos parte da nova aliança. Te louvamos, meu Pai, pela Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu Espírito que habita em cada um de nós, pela Tua presença que está em nós e que nos transforma, que nos renova, que nos conduz, que nos dá vida. Te exaltamos, Te glorificamos, meu Senhor. Santo, santo, santo é o Teu santo nome. Pai querido e amado, seja honrado, seja exaltado, seja glorificado. O Teu povo, meu Senhor, neste momento Te exalta, Te glorifica. O Teu povo neste momento Te adora. O Teu povo neste momento Te agradece. O Teu povo neste momento, meu Pai, se alegra na Tua presença, porque nos alegra estar diante de um Deus tão adorado, de um Deus tão amado, de um Deus tão bondoso. Nós exaltamos, nós glorificamos e Te agradecemos, meu Pai, pela Tua presença em nossa vida. Oh, meu Senhor, envolva, abraça cada pessoa agora, abraça a todos, meu Senhor, e que a Tua presença em nós nos conceda uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana para a Tua honra, para a Tua glória e também para o Teu louvor. Te exaltamos, meu Pai, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê diga amém, amém e graças a Deus.
Graças a Deus. Amiga e amiga, olha, antes de você desconectar, preste atenção. Nós estamos durante essa semana, às 21 horas, trazendo uma mensagem de fé e orando. Semana, toda segunda, terça, quarta não, porque tem o culto presencial, o culto online, né? A transmissão do culto, então não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, 21 horas, nós estamos aqui com uma palavra e com uma oração. É importante que você, nesse momento, esteja conosco, nesse momento de comunhão, tá certo? Bem, eu quero terminar minha participação, pedindo a você, né, que nos ajude. Quero pedir a você agora, eu vou colocar aqui, olha, dá uma olhadinha aqui na tela do computador, dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá certo? Você que quer colaborar com a sua oferta, você que é dizimista, você que é ofertante, claro, sempre por amor, nunca por obrigação, nem por troca, nada disso. Você que ama a obra de Deus, você que conhece o trabalho da igreja, acredita no nosso trabalho, sabe que a igreja tem necessidades e você tem prazer e alegria em honrar a Deus, né? O que você está fazendo não é para a igreja necessariamente, é para Deus, porque a igreja é uma obra de Deus. Então, essa é a conta corrente da igreja, Banco Santander, o CNPJ para fazer o cadastro, tem a agência e a conta corrente, não é? Para você poder dar a sua oferta e o seu dízimo. Por quê? Porque a igreja tem os compromissos dela, né? E como a igreja está fechada, nós então dependemos que você ajude, né? Que você colabore, que você ajude para podermos seguir em frente com o trabalho da igreja, né? Essa é a conta corrente. Eu quero colocar também para você aqui o Pix, né? Hoje em dia é muito fácil fazer transferência pelo Pix. Então, tá aqui, ó. Esse é o nosso Pix e o número, né? O código do Pix. 25.355.692/1000 contra ou 001-11. Esse é o código, que é o CNPJ da igreja também, que é o Pix, para você poder fazer transferência e assim você poder contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta, tá bom? Qualquer dificuldade, você entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Quero agradecer a todos pelo carinho. Espero que tenha sido uma manhã abençoada para você, como foi para nós, né? Que o Espírito Santo tenha trazido fé para o seu coração, direção, orientação e até a nossa próxima oportunidade, né, Ana? É verdade. Foi muito bom estar com você aqui, né, no culto e no nosso lar. Claro que não é como na igreja, né? É verdade. Mas eu creio que o Espírito Santo agiu no seu coração, na sua vida, você que realmente de todo o coração você buscou a Deus, então você está abençoado, né? Como nós também. E nós temos muitas pessoas aqui pelo Facebook, temos também as pessoas pelo YouTube, né? Uhum. Várias pessoas que participaram do nosso no YouTube aqui e tem também aqui, no no YouTube aqui tem algumas pessoas. É difícil ver aqui no YouTube, porque nem é o chat, né? Eu tenho aqui, ó, a Jane, a Nipomed, que deve ser a Adriana, a Vilma Aparecida Silva, a Andréia Pires também está acompanhando pelo YouTube, possivelmente pela televisão, né? E a Adriana aqui dizendo amém, junto com o Eduardo, eu acredito. Seu Arthur Leite também, lá em cima. É, isso. Teve aqui. E a gente tem aqui, chegou a 16 pessoas, até mais, no né? YouTube, né? Mostrando pra gente pelo YouTube. E aqui deu 40 e poucas pessoas aqui pelo Face. Eu vi aqui muita gente da igreja lá, os membros, né? Com o marido. Fiéis, às vezes isso. tem as pessoas, mas a família tá junto, né? Às vezes tem 4, 5 pessoas juntas, né? Tem muitas pessoas aqui acompanhando. E a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que você realmente leva a sério, você tem um compromisso com Deus, você cuida da tua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Isso é muito importante. Nós vamos estar de volta aqui online na quarta-feira, né? Quarta-feira tem um estudo, né, do Seminário do Espírito Santo e possivelmente nós vamos fazer daqui também, né? Porque evita estar gastando energia elétrica na igreja, ar-condicionado ligado. Então, talvez, vamos ver, ou a gente faz de lá ou daqui. De qualquer forma, quarta-feira, 7h30, nós teremos a transmissão online do Seminário do Espírito Santo, tá? Que dá para fazer aqui também online. Tá certo? Bom, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer o carinho de todos vocês, né? Deixa eu ver aqui. As pessoas ainda estão ali no YouTube. A Adriana está dizendo aqui no YouTube, né? Sim, eu, Edu e Luca e Letícia, né? A família toda reunida, né? Tá graças vendo? a Deus. Que bom, Deus abençoe você, tá? Adriana, Eduardo, a Letícia, o Luca. Só faltou o Kim. Kim eu não vi aqui. Mas, amém. Deus está abençoando ele também. Às vezes a família está ali reunida e não tem necessidade de todos, né? Fazer Cada um no celular. Um celular, né? Uma lan house dentro de casa. Então, às vezes, um aparelho só já reúne toda a família, né? E todo mundo participa. E principalmente pelo YouTube, que dá para colocar na televisão, né? É verdade. Você consegue transmitir pelo
pelo YouTube da televisão, e aí fica muito melhor para poder acompanhar. De qualquer forma, que Deus abençoe a todos. Gente, um bom domingo, um bom almoço para todos, uma semana maravilhosa, e se lembre, estamos na proteção de Deus, estamos no cuidado de Deus, nós temos a marca do sangue. Eu não posso ver, você não pode ver, mas quem tem que ver, vê, tá? Deus abençoe vocês, um forte abraço, um ótimo domingo a todos e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. A minha noiva apaixonada, com vestes de festa, tão adornada. Fiz uma morada para seus olhos contemplar a minha glória e os mistérios que eu lhe revelar. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Quanta saudade, quanto amor por ti, já vem a hora de expressar o seu amor por mim. Quanta saudade, quanto amor por ti, já vem a hora de expressar o seu amor por mim. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irei contemplar